Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Poder, poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome, não há um nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Qual o nome igual? Não há um nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Olá, família! Estamos muito felizes em ter você aqui em nossa casa. Fique bem atento para todas as novidades. Está começando mais um Paz News. Família, dia 28 de maio teremos nosso culto do amigo. Aproveite essa oportunidade para trazer alguém para Jesus. Será um culto especial com a participação da banda Disco Praise no próximo domingo às 10 e às 18 horas. Chame um amigo e vem! E dia 12 de junho, o Ministério Casados e Felizes realizará um jantar especial para os casados. História da More, um jantar inesquecível. Venha e faça sua inscrição. Famílias inteiras estão sendo transformadas pela palavra de Deus. Pessoas de todas as idades, confiram agora mais um testemunho. Eu sou Débora Teixeira Silvano Paiva, tenho 38 anos, sou casada com Halley, mãe da Ana Clara e da Ana Bela. Sou natural de Brasília. Até os 7 anos de idade eu cresci sem a presença de um pai. Isso foi algo que marcou muito. Tive uma infância muito solitária. Era como se eu não encontrasse pertencimento no mundo. Antes de conhecer Jesus, eu era uma adolescente normal. No entanto, eu não era muito comunicativa. Eu tinha uma tendência ao isolamento. Eu sempre tive muita dificuldade de ser aceita. Isso porque, na realidade, eu não me aceitava. Aos 14 anos, eu comecei a ler a Bíblia muito. E eu senti o desejo de ir a uma igreja evangélica próxima à minha casa. Chamei a minha mãe e logo no primeiro dia que a gente foi naquela igreja, eu tive uma experiência sobrenatural com Jesus. E a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu entendi o real valor da minha vida.
vida. Eu entendi o motivo e a razão pela qual eu havia sido gerada, eu havia sido criada por Deus. E a partir daí, eu comecei a viver uma experiência. E quando eu conhecia Jesus, Ele veio a ocupar esse lugar de Pai na minha vida, verdadeiramente. Pai, sabe, que me aceitava. Eu descobri que Ele nunca havia me abandonado. Eu descobri que em todos os momentos, desde a minha infância até a minha juventude, Ele sempre estava ali comigo, do meu lado. E a partir daí eu comecei a mergulhar intensamente na minha busca, me aprofundar, descobrir que não era a vivência das pessoas que ia me firmar no Evangelho, que ia fortalecer a minha fé. Então, cada vez que eu via alguém contando uma experiência que ela tinha tido com Deus, eu falava, Senhor, eu quero viver isso também, eu quero viver as minhas experiências. Então, isso foi muito importante, sabe, para eu me consolidar. Eu fui discipulada, eu leio a Bíblia diariamente, eu tiro tempo com Deus, eu ouço Deus falando comigo. Isso é o que me move, é o que me motiva. E eu nunca pensei em desistir. Eu não vejo possibilidade de viver, de me mover, de existir, se não for estando na casa de Deus, na presença de Deus, vivendo realmente aquilo que Deus deseja que eu viva. E o Paz News dessa semana fica por aqui. Siga todas as nossas redes sociais para ficar bem informado. Paz Church Belo Horizonte, uma família que cresce mais a cada dia. Uau, 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 que lindo! Que maravilha, que maravilha. Em nome de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas aí para essa história tão linda, né? De sucesso, de superação. Querido, nós temos muitas pessoas nos honrando com a sua presença. Glória a Deus. Amados, realmente, assim, várias pessoas têm me procurado, né? E falado como que tem sido revolucionária aquela mensagem do último mandamento, principalmente, mas também naquela primeira fase, né, que nós demos dessa mensagem, na primeira parte, que nós falamos sobre o desprezo pelo perdão. E nós demos uma introdução que Jesus, ele precisava morrer. Então nós vimos pessoas que estavam ali lamentando pela morte de Jesus. Outros estavam chorando. Outros estavam inconformados. Mas teve um homem só, um centurião, que deu glória a Deus. Naquele ambiente, naquele momento, somente esse homem entendeu que mais importante que existe na vida de um homem não é o corpo que morre, mas é o espírito que é vivificado, é a alma. O que tem de mais valioso na vida de um ser humano é exatamente a alma dele, é o que está dentro dele. E as pessoas muitas vezes não entendem, por isso que elas muitas vezes não dão tanta importância para a sua vida espiritual. Elas dão muita importância para o natural. É como se elas estivessem presas aqui nessa vida, nesse mundo. Elas fazem seus planos. É raro ter alguém que faz planos depois da morte, depois dessa vida aqui natural. Mas Jesus sabia que falou muito sobre o mundo espiritual. Jesus falou muito sobre a cidade celestial. Ele falou muito, ele falou que ele vai fazer moradas. Ele falou que lá, sabe, para jogar um pouquinho de sal na nossa boca, lá vai ter ruas de ouro. As águas vão ser tão cristalinas, sabe, as casas vão ser feitas com jaspe. Você vai poder transladar, você vai passar, não vai ter congestão. Jesus falou muito sobre isso. Ele fez plano para o mundo espiritual, enquanto que muitas pessoas fazem planos para a vida terrena, para essa vida. Tá? Só que todos nós já viemos para esse mundo com o passaporte comprado, né? Com nossa passagem de volta comprada. Um dia todos nós vamos ter que voltar para lá. Todos nós vamos ter um destino dessa forma.
Por isso é sábio da nossa parte, faz parte da sabedoria divina, faz parte, nós realmente entendemos o valor que tem na nossa alma, na nossa vida. E agora, nós vimos que, só para fechar essa introdução que nós fizemos, que Cristo ele foi para a cruz não apenas porque os judeus os entregaram à inveja, né? Não, ele foi à cruz porque ele quis. O próprio discípulo dele, Pedro, o alertou, claro que sendo influenciado pelo inimigo, porque, como nós falamos na última mensagem, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse decidido viver aqui nesse mundo, a humanidade toda estava perdida, desde Adão e Eva até os dias em que ele estava vivo. A humanidade toda havia perdido, porque até que Jesus tivesse morrido na cruz, nenhuma pessoa estava salva. Nenhuma pessoa estava salva. Todas elas estavam sequestradas pelo inimigo. Elas estavam num cativeiro. Como fala nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 3, que diz, Efésios, capítulo 3, que diz, né, que todos estavam esperando, toda a descendência estava esperando no cativeiro. Estavam todos esperando no cativeiro a vinda de Jesus. Ou seja, até que Jesus viesse, não havia nenhum salvo. Não existe salvação de outra maneira, se não for por meio de Jesus. Até hoje não existe salvação. Só existe salvação por meio de Jesus. E as pessoas não conseguem entender isso. Só existe salvação, ele diz, ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro meio de chegar. Por isso que Jesus teve que traçar o caminho dos homens. Jesus sempre falou, eu sou filho do homem. Ele nunca disse que ele era Deus. Ele nunca disse que ele era profeta. Ele nunca disse que ele era sacerdote. Ele sempre falou, eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Por quê? Porque existe um segredo muito grande nisso. Existe realmente uma verdade forte, que Jesus precisava traçar os mesmos caminhos que nós, os seres humanos normais, traçamos. Ele precisava chegar no cativeiro, onde estavam todos os outros remanescentes. Estava Davi, estava Elias, estava Moisés, estava Adão, estava Eva, estava Abraão, estava todo mundo lá, esperando. Só que agora, para finalizar, né, essa introdução da semana retrasada, né, porque já passou 2 semanas, eu quero só falar isso para você. O cativeiro passa a ser na terra, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus levou cativo o cativeiro. Em Efésios, capítulo 3, capítulo 4, versículo 8. É porque eu estou tentando lembrar, mas é 4:8, né? Obrigado, Daniel, pastor Daniel, muito querido. Efésios 4:8 fala claramente que ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, não ficou nenhum. Todos os santos que esperavam por Jesus foram salvos. Assim agora, todos aqueles que esperam por Jesus, a volta de Jesus, serão salvos agora aqui na terra. Você entrega a vida para Jesus, não precisa mais ir para o cativeiro, não. Agora você vai direto para o seio de Abraão. Porque o cativeiro agora passa a ser aqui na terra. Tem aqueles que não vão aceitar Jesus. A palavra está sendo pregada, todo dia está sendo pregada, todo dia. Aqueles que aceitam a palavra de Jesus, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que creem em Jesus, esses já vão também ser levados ao seio de Abraão. Agora, tem muita gente que não crê. Tem muita gente que foi perdoado lá na cruz. Jesus diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas não aceita o perdão. Não aceita o perdão, não aceita Jesus. Jesus é o próprio perdão.
Jesus é o próprio perdão, as pessoas não aceitam, preferem viver debaixo de julgo, de condenação, de maus tratos, só que não tem salvação. A salvação só é através de Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Agora Jesus vai voltar, Ele vai voltar para arrebatar a igreja. Primeiro serão os mortos, os que já morreram, ou seja, já foram arrebatados. Já foram arrebatados. A Bíblia fala em Mateus 27, 52, que eles foram arrebatados, que estavam no cativeiro e voltaram e conversaram com seus familiares. Impressionante, irmão. É incontestável, né? Eles já tinham morrido há muitos anos, né? Não foi 3 dias, 4 dias que nem lá, não, já tinha morrido, já tinham sido enterrados, estavam no cativeiro, agora ressuscitaram, foram arrebatados e na passagem deles pela terra eles conversaram com os seus parentes. Isso é fantástico, já aconteceu. Agora, Jesus veio para morrer. A morte na cruz sempre esteve em sua agenda. Ele profetizou várias vezes que veio para morrer. Ah, não foi, falei, coitadinho, Jesus, coitadinho, não, ele fez isso, realmente por um plano divino. Ele poderia ter aniquilado, ele poderia ter mandado, ele disse, se eu mandar uma milícia de anjos aqui, vai aniquilar toda a terra. Mas ele não queria destruir a vida dos homens, ele queria salvar a vida dos homens. Ele veio para salvar a vida das pessoas. E quando tentaram deter, Satanás tentou oferecer para ele ficar lá, não, fica aqui, olha, eu vou te dar o poder, eu vou te dar toda a riqueza, eu vou te dar todos os reinos para te tomar conta. Olha só a esperteza do inimigo, olha só a esperteza, sabe por quê? Ele só queria ficar com as vidas, morre, vive bem, cheio de dinheiro, cheio de estabilidade, tem tudo que você quer, cheio de saúde, uma família maravilhosa, mas não tem salvação, que adianta? Era mais ou menos isso que Satanás estava propondo, falou, uma família linda, maravilhosa, tá o teu rei, tu vai tomar conta, tu vai mandar em tudo, tu vai ter poder, que as pessoas mais buscam é poder, já tem tudo, já tem dinheiro, já tem fama, ela quer poder agora, a última coisa é poder. Mas Jesus disse, não quero não. Eu vou para a cruz. Mas como, rapaz? Que você quer ir para a morte, você quer ir para a cruz? Não, eu vou para a cruz. Não é uma coisa meio louca, não é um paradoxo? Para nós. Mas Jesus sabia que o caminho dele era a cruz. Era a cruz. Não era esse mundo, essa vida. Nós não podemos nos apegar nessas coisas. Irmãos, tantas coisas que nós temos que fazer para salvar pessoas, para gerar vidas para Deus. Gerar pessoas para Deus. Essa é a nossa missão. Ele disse, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque através do momento que você prega o Evangelho, que eu prego o Evangelho, eu estou sendo boca de Deus. Eu estou sendo o próprio Jesus anunciando. Ali eu só estou emprestando a minha boca para Ele, para falar da sua palavra. Mas que coisa maravilhosa, se eu sou fã de Jesus, se eu sou admirador de Jesus, se eu realmente o amo, se eu sou apaixonado por Jesus, eu vou estar sempre falando das palavras dEle, E aí sim, aí vai trazer vidas, e Ele vai voltar. Por isso que toda vez que nós ceamos, nós lembramos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele já veio, já morreu, já pagou o preço, já está consumado. O que ele tinha para fazer para salvar o homem já foi feito. Agora ele vai voltar para aniquilar Satanás, para lançar Satanás, seus demônios e aqueles que não creram no fogo do inferno, no lago de fogo. Ele vai voltar somente para agora reinar com a igreja. Vai reinar com a igreja. Outra coisa, Cristo foi para a cruz, não apenas porque os judeus entregaram por inveja, não.
o seu consumado repúdio ao pecado e também é o palco do infinito amor de Deus. Ali, irmãos, vai ser inesquecível. Enquanto esse evangelho for pregado, você vai ouvir falar que Jesus foi para a cruz. Ali foi o espetáculo da vida, não foi da morte. Porque foi através de um só homem que toda a humanidade pode agora ser salva. Foi através de um homem que ele resgatou a humanidade que já havia morrido das mãos dos sequestradores. Sabe, nós precisamos reconhecer e aceitar esse perdão. Não podemos desprezar o perdão, porque a partir do momento que você ignora Jesus, você está desprezando o perdão. A partir do momento que você não aceita, você não recebe Jesus no seu coração, você está falando, Jesus, o que o Senhor fez na cruz para mim não tem tanta importância. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas quando nós entendemos que alguém pagou um preço dando a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a chance de ter a vida eterna, de ter salvação eterna, estar debaixo do reino de Jesus e não do reino do inimigo, não sequestrado pelo inimigo, meu irmão, aí nós sabemos que a nossa vida é toda dele, é toda para ele. A coisa mais lamentável que tem, irmãos, quando a gente fica implorando para alguém, irmão, por favor, fala de Jesus para os teus amigos. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, as pessoas que Deus separou para você levar para Cristo, não são aquelas pessoas que você nunca ouviu na vida, que você, lá do fim da Amazônia, lá do fim da África, lá não sei de onde, da China, não. Pode até ser que lá na China, mas aqui, são seus amigos. São seus amigos, por isso, veja bem, igreja, eu estou contando muito com você, que você tem revelação disso. Que se você tem uma pessoa que você conhece, que é um amigo seu, que está desviado, ou que não converteu, que não teve revelação ainda daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ele, nesse domingo agora, sabe, faça esse compromisso. Porque é coisa mais, assim, eu digo, a coisa mais difícil, mais estressante, ou mais infantil, é quando o pastor tem que estar falando, fala de Jesus, traz aí para a igreja, irmão, porque Jesus já falou. Se você não obedecer Jesus, se nós não obedecemos Jesus, como que não vamos obedecer o pastor? Como que não vamos obedecer nosso líder de Life Grupo? Nós temos que obedecer Jesus. Ele diz para pegar o evangelho a toda criatura para salvar, para levar o conhecimento, a revelação da salvação. É você olhar não com os seus olhos, mas com os olhos que Jesus tem, de ver a necessidade, a miséria em que aquela pessoa vive, que se Jesus viu só, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que sofrer, porque eu tenho que seguir o caminho dos homens. Porque senão aquelas pessoas vão ficar sequestradas para o resto da vida lá no cativeiro. O irmão Nivaldo, que é o nosso advogado, daqui do Ministério de Justiça, não é o Ministério de Justiça, mas é quase que fosse, vamos ter o nome ainda, Ele é advogado e ele sabe muito bem as consequências de um sequestro. O que acontece, a pessoa está lá sequestrada, o que o sequestrador é capaz de fazer com aquela... E assim estavam aquelas vidas, assim a vida de todo homem que não tinha ainda conhecimento de Jesus, estava lá. Mas nós queremos lutar contra isso. E aí, nós estamos contratando aqui uma banda, Disco Praise. Pode colocar a foto da Disco Praise, Will? A banda Disco Praise, para vir aqui nos 2 cultos conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque nós valorizamos você.
Aqui você tem valor. E nós queremos dar oportunidade para você trazer um amigo, apresentar um amigo aqui para Jesus. Vai ser um culto especial, aonde, sabe, cada um de nós aqui, vamos apresentar uma pessoa para Jesus. Sabe, é tão gostoso você chegar e falar com o teu amigo, cara, é o seguinte, olha, eu preciso separar um amigo, eu selecionar um amigo, e esse amigo foi você, eu quero te levar, vai ter uma homenagem lá na igreja para você, eu quero levar um amigo, eu tenho esse compromisso de trazer um amigo até Jesus, apresentar um amigo para Jesus, nesse domingo, ou de manhã ou de noite. E você vai vir aqui, vai ter um louvor poderoso, apesar de que hoje, assim, nossa banda estava muito ungida, para a glória de Jesus. Quero até parabenizar essa banda que estava aqui hoje, estava assim, uma unção poderosa mesmo. Mas nós vamos trazer a Discopraise. E aí você vai poder convidar essas pessoas e apresentar que vai ter uma homenagem especial. Por quê? Porque nós entendemos que os seus amigos são importantes para você. Sua família é importante para você. Tá? Fecha aspas agora. Então nesse dia 28. E Jesus, ele deu tanta importância, porque ele é chamado filho de Davi. Ele é chamado filho de Davi. Tanto é que aquele cego, Bartimeu, fala: "Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Ele era conhecido como filho de Davi também. E quando você olha, irmão, você vê assim, poxa, mas Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele cometeu tanto pecado, ele fez tanta coisa errada, né? E mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque era uma pessoa apaixonada por Jesus. Ele tinha um temor de Deus, ele podia fazer coisa errada, ele podia ter erros, ter pecado, mas ele é uma pessoa que tinha tanto temor de Deus, que quando Deus falava, ele abria mão de tudo, ele expõe até a vida dele a ser sacrificada, a morrer somente para salvar os seus amigos, sabe? Por isso, Jesus, ele era considerado o filho de Davi. Terceiro ponto aqui, terceira verdade, porque era necessário que Jesus viesse à morte como homem. Então Jesus foi acusado pelo Estado e pela religião. Isso aqui tem um significado muito grande. Quem era o Estado? O Estado romano. Qual era a religião? A religião farisaica, né? O judaísmo. Então ele foi acusado tanto pelos judeus como pelos romanos. Isso aqui tem uma importância muito grande. Quando você lê, você talvez não percebe. E eu quero trazer revelação para você, abrir o seu entendimento para você pensar, para você meditar. Você não é obrigado a crer da forma como eu creio. É a minha ponto de vista aqui, tá? Como pastor. Mas veja bem, no versículo 37, diz assim, ó: "Os judeus, por inveja, o acusaram de sedição política. Colocaram-no contra o Estado, contra Roma e contra César. O povo, amotinado e inflado, pediu sua condenação, chamando-se testemunhas. Questionaram as suas motivações e a sua missão. Ele foi acusado, julgado, sentenciado e condenado à pena da morte. Mas as acusações eram falsas, as testemunhas foram subordinadas e as condenações e o mais perverso erro judicial da história." Agora por que Jesus teve que passar por isso? Porque naquela época, nós vamos pegar o contexto histórico agora da realidade daquele tempo. Naquele tempo é o seguinte: a língua grega, ela representava a filosofia, o conhecimento, a evolução, tá certo? Então, a língua grega representava a filosofia. A língua hebraica, ela representava a religião. Ou seja, então, do lado do romanismo, tá? do grego, do conhecimento, dos eruditos, do gnóstico, estava representando, né, o grego. Do lado
da religião está representando o hebraico. E do lado do romano está representado a língua latim, que eram as 3 línguas que dominavam aquela época. Agora, por que isso teve que acontecer? Porque nesse contexto, nós entendemos que toda a nação, o mundo todo pôde participar dessa grande conspiração para de levar Jesus para a cruz. Todos eles estavam envolvidos. Ou seja, não há agora um espaço na face da terra que não seja envolvida ou afetada direta ou indiretamente pela morte de Jesus na cruz. Agora, Mateus capítulo 27, no versículo 42, diz assim, aquele homem que estava lá, né, do lado de Jesus. E outros que estavam lá gritando, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Ou seja, ainda assim, você vê tantos críticos. E hoje não é diferente. Quantas pessoas criticam a sua fé, a sua religião. Quantas pessoas, a mídia, a sua religião, a Jesus, a verdade, não critica. É a voz daquele homem, daquele assassino, daquele criminoso que ecoa na terra até o dia de hoje. E sabia que muitas daquelas pessoas acreditavam nisso? Muitas daquelas pessoas que estavam lá acreditavam nisso. Mas nós não acreditamos nisso, porque nós fomos dotados de revelação. Amém? Nós temos a revelação o suficiente para entender que Jesus estava certo, que Jesus ressuscitou, ele cumpriu o que ele falou, era verdadeiro, e aqueles assassinos, aquele ladrão, aquelas pessoas estavam errados. Então nós não vamos ficar do lado dos criminosos, dos assassinos, dos blasfemadores. Nós vamos ficar, eu convido você, eu espero que todos entendam, ficar do lado de Jesus, do lado da palavra, do lado da verdade, do lado da cruz. Amém? Veja bem, eu diria para você, se Jesus tivesse essa mesma mentalidade, o que seria da humanidade inteira? Não estou falando só de nós, mas da humanidade inteira. As milhões de vidas que haviam morrido e que já morreram até hoje, estavam todos realmente condenados, né, debaixo do jugo de Satanás, a serviço do maligno. Aí você pode perguntar, pastor, por que uma pergunta, tá, polêmica, por que Satanás faz tanta questão de levar as almas para o inferno? Abre aspas, eu tenho uma resposta. Não é uma resposta que está na Bíblia, mas eu tenho um entendimento, que é o seguinte, eu não sei se você já foi num necromante, ou num adivinho, ou num lugar assim, nada contra, quem gosta, mas veja bem, o que é que eles fazem? Eles vão, o próprio Saul, né? Vamos falar de Saul para não falar de ninguém, para ninguém ser processado aqui, porque agora, irmãos, pela nova lei da a PL 30, né? Se você expulsar um demônio aqui, você pode ser preso e multado, porque agora o satanismo é uma religião, né? Então você não pode falar mal de Satanás mais, se passa essa PL aí. Então a coisa está ficando mais... Mas vamos falar de Saul. Saul invocou lá uma necromante, né? Para invocar, né? Foi contratar ela para invocar o espírito, a alma de Samuel.
E apareceu lá um espírito, né, enganador e tal, se passando por Samuel e falando isso e tal, que ele estava errado e tal. Mas na realidade, esses almas ficam a serviço de Satanás. E esse necromante, esses bruxos, essas pessoas, eles invocam essas almas. Ah, eu fui lá, eu fazer aqui, né, uma subscrição, né, do que a alma está fazendo lá, o que está acontecendo com ela, o que está se passando com ela. E aquela alma vem e fala, e faz isso, e faz aquilo. E tem muita gente que acredita, porque aquela alma está a serviço de Satanás. Eu achei interessante, eu vou contar uma história para vocês aqui. Teve um grande apresentador que morreu, acho que há uns 2 anos atrás. E ele estava num telhado lá nos Estados Unidos, não sei o que estava fazendo lá, com tanto dinheiro, podia ter contratado alguém, né? Mas caiu, morreu. E aí, teve um outro pastor também que morreu. Ele estava no avião, aí ele tinha profetizado que aquele avião ia cair, há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. E tal, ia cair um avião e ele estava dentro desse avião. Ele tinha falado, eu vou estar dentro desse avião também, esse avião vai cair. Beleza. Aí chamaram lá, né, nesses podcasts de guru e tal, e chamaram ele para fazer para invocar lá, né, para falar com essas almas que já tinham morrido. E aí falaram com a alma desse apresentador, ele falou o que tinha acontecido, que ele estava assim, que ele estava isso e tal, mas que ainda tinha uma coisa para fazer, que a ida dele foi prematura, e falou um bocado de coisa lá e tal. Aí foram invocar a alma do pastor que tinha morrido. E ele tentou, e foi para cá, e foi para ali, e tal, e aí depois falou, não, nós não estamos tendo permissão para falar com essa alma. Aí eu falei, já sei porque aqui não tem permissão. É porque ele está salvo. Ele não está vagando por aí. Ele está vagando por aí. Ele não está a serviço de Satanás, não. Ele está a serviço de Deus, aleluia. Então, ouvindo isso, eu falei, rapaz, é mais uma prova de que realmente Satanás não pode tocar no corpo do crente. É mais uma prova que quando você entrega a vida para Jesus, você é protegido por Ele. Satanás não pode usar você. Assim como ele também fala em Judas, no livro de Judas, que ele estava, né, contestando com o arcanjo. Queria o corpo de Moisés. Ele falou, não, aqui tu não pode tocar não. Deus mandou esconder esse corpo aqui. Então, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então a certeza, irmãos, da vida eterna só tem na Bíblia. A certeza do que vai acontecer comigo, com você depois da morte, só está na Bíblia. Só Jesus, só Ele que tem autoridade para falar porque Ele morreu, que Ele ressuscitou, porque Ele veio do Pai e Ele estava com o Pai desde a fundação. Só Ele. Agora, nós podemos ser enganados? Podemos. Tem muita gente que está enganado, não tem compromisso com Deus, não faz aquilo que ele deve ser feito, não é realmente um cristão. Conforme a palavra de Deus nos instrui que nós sejamos, mas nós não vamos perseverar, nós não vamos desistir, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, nós vamos continuar levando a palavra de Deus até que ele se converta e ele tenha a revelação. E ele passe a receber de fato, de verdade, esse perdão que Jesus conquistou na cruz para a humanidade. Onde o inimigo não pode mais tocar no seu corpo, na sua vida, onde o inimigo não tem mais poder sobre ele. Amém? Outra coisa importante, porque a questão da revelação, né? Por que até hoje as pessoas não buscam esse entendimento? Primeiro, Jesus foi desprezado pelo povo, versículo 39. Aquelas mesmas pessoas que andavam com Jesus, que viram Jesus fazer milagre, agora estão falando, crucifica-os, crucifica-os, crucifica-os. Veja bem, o mesmo povo que viu seus gloriosos milagres, que viu levantando os paralíticos, curando os cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, agora zombam de Cristo.
agora escarnece do Filho de Deus. A pior coisa que tem, irmãos, é a pessoa desleal. Você andar com pessoas desleais. Aquelas pessoas comeram do pão que Jesus fez milagre. Elas comeram do peixe que Jesus distribuiu para eles. Elas experimentaram as curas. Mas agora, diante de lá, né, de Potifar, o que é que eles falam? Potifar não, é diante de Pilatos. Diante de Pilatos. Potifar lá do Velho Testamento, né? Diante de Pilatos, o que é que eles falam? Crucifica esse Jesus, porque ele é enganador, ele é um herético, ele cura no sábado. É a mesma coisa, só faltou agora crucificar Jesus porque ele tomou, quer dizer, deram um passaporte, ou deram um cartão de vacina e ele não tinha tomado vacina. Só que falta agora. Porque crucificaram. A culpa dele foi condenada porque estava curando no sábado. O diabo age dessa forma. Entendeu? Age dessa maneira. Outra coisa. Jesus foi desprezado pelo povo. Jesus foi desprezado pelos líderes. Aqueles que conheciam a palavra de Deus e também zombavam de Cristo, eles escarneceram do Filho de Deus. Jesus também foi desprezado pelos ladrões que foram crucificados lá na cruz. Que autoridade tinha um ladrão para criticar Jesus? Mas eles estavam criticando, né? É a hipocrisia, é a própria hipocrisia. O cara lá, tanta coisa errada que fez na vida, agora está criticando Jesus. Tá certo? Outra coisa. Aí vem a resposta. Jesus foi desamparado pelo próprio Pai. Porque no versículo 46, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Então nós vimos aqui que até o Pai foi desamparado, ou desamparou. Mas não foi pelo próprio Jesus, foi pelo pecado que Jesus estava carregando da humanidade. Mas o que aconteceu? O universo inteiro se contorceu de dores, o sol escureceu o seu rosto, as trevas inundaram a terra, 3 horas de escuridão. Cristo, ele bateu sozinho o cálice da ira de Deus, ele bebeu sozinho. Porém, ele reafirma o seu compromisso com o Pai e com os homens. Irmãos, isso aqui é que nós precisamos fazer. Custe o que custar, seja o que for, nós temos que refazer e reafirmar todos os dias o nosso compromisso com Deus, o nosso tempo com Deus, a nossa devoção ao Pai, o nosso compromisso de servi-lo e de adorá-lo, e de servir e de adorar. Caso contrário, tudo que Jesus fez na cruz foi em vão para mim e para você. Caso contrário, isso não faz sentido. Só foi um sentimento de mais um homem bom. Mas a partir do momento que nós nos doamos para Ele, para o seu reino, para a sua obra, faz toda a diferença. Aí pode dizer, Jesus pode falar ao Pai: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Depende de nós, de todos nós, de cada um de nós. Eu perguntaria para você, talvez uma pergunta para o Life Group. O que Jesus está falando para o Pai a teu respeito? Porque Ele está lá, ao lado do Pai. A Bíblia fala. Ele está falando, ó, Pai, esse aqui valeu a pena. Esse aqui vai fazer toda a diferença. Pode contar com esse daqui, que ele vai fazer aquilo que te apraz. Então Jesus liberou o perdão em Lucas, capítulo 23, 34, e diz:
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo quando nós não estamos fazendo certo, irmão, Deus está perdoando a nós, não podemos aceitar culpa, nem condenação. Pelo amor de Deus, nós temos que entender que Ele é um Deus bom, cheio de amor e de graça. E Ele quer ter comunhão conosco. Não é porque você pisou na bola que você vai perder a amizade. Irmãos, quando você é amigo de uma pessoa de verdade, você falha com ela. E você, para falar a verdade, as pessoas que você mais erra, que você mais falha, é com seus amigos. Mas se você falhou com alguém, se distanciou de você e foi embora, porque não era seu amigo. Porque o amigo é aquele que você também comete erros, comete falhas. Se você é casado, você tem uma esposa, você cometeu erros, cometeu falha com ela, errou e ela foi embora, é porque ela não te amava de verdade. Ou porque ele não te amava de verdade. Que um casamento sólido sempre vai ter falhas. Um amor verdadeiro sempre ele está preparado para superar as falhas, os erros, os problemas. Você tem que ajustar, sempre. Procurar ajustar. Se você tem um discipulador, ele vai te ajudar. E Jesus responde para aquele homem que foi no caminho inverso, né? Daquele ladrão. O outro que estava do outro lado, ele disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, 39 a 43. E aí, para concluir, esse mesmo momento crucial da crucificação de Jesus, ele disse para aquela mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Isso significa que Jesus nunca vai nos deixar desamparados. Você nunca vai ficar desamparado. Jesus sempre vai procurar proteger você. Jesus sempre vai procurar estar do teu lado. Se você for amistoso com Ele, Ele sempre vai procurar estar do seu lado. Sempre. Se você o assim quiser, Ele é seu amigo. E só para concluir, hoje, eu creio que você entendeu a palavra. Se você ainda não recebeu Jesus, você ainda não crê em Jesus, se você crê, mas você não entregou sua vida completamente a Ele, é como você está falando, Jesus, eu entendo o que você fez, mas eu não aceito o teu perdão. Eu dou conta de viver a minha vida sem o teu perdão. Eu dou conta de ir para o céu sem o teu perdão. Eu não preciso do teu perdão para me poder ter a vida eterna. Eu quero continuar debaixo da lei, não matando, não roubando, não cometendo adultério. Eu quero continuar debaixo da lei, eu não quero o teu perdão. Eu não quero a tua salvação. Mas se você diz, não, eu quero, Jesus, o teu perdão, nós vamos dar oportunidade para você vir aqui trazer a sua vida diante do altar. E Jesus vai receber a sua vida. E Ele vai te perdoar aqui nesse lugar. Você vai, se você entender o que você precisa de Jesus, o perdão está em Jesus. O perdão de toda a humanidade está em Jesus. Você vai poder receber esse grande privilégio, esse grande benefício hoje. Ai, pastor, mas eu errei, eu vi essa noite na internet pornografia, não interessa, hoje Jesus quer te perdoar. Ah, pastor, mas eu tenho problema, eu não me dou bem com a minha esposa, a gente vive brigando, não interessa, Ele quer te perdoar. Ai, pastor, o senhor não sabe, eu estou atolado de dívida, não consigo nem encarar tenho que estar mentindo para poder falar. Não, Ele vai te perdoar e a partir de hoje você vai falar a verdade, Ele quer tirar você do sofrimento, Ele quer tirar você dessa zona de trevas, de escuridão, e Ele quer trazer você para o reino de Deus, para o reino da luz. Feche seus olhos, por favor, baixa a sua cabeça e medita. Medita nisso agora. Medita nisso agora. Aleluia. Se você não fez essa decisão ainda, ou se você fez, mas você se afastou, hoje é o dia.
Hoje é a tua oportunidade de conhecer realmente o perdão, de receber de fato, de verdade, esse perdão. Aleluia. Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz, é a cruz, e continuará sendo da cruz, a ponte para a salvação do homem. Se você está aqui e você diz: eu quero hoje me reconciliar com Jesus, eu quero hoje receber o perdão, porque eu estava condenado sem Jesus, sem o perdão dele, eu estava condenado. Então levanta as suas mãos onde você estiver, que eu vou orar por você. Ali também, aleluias, ali, amém. Vem tantas pessoas, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Venham aqui na frente todos vocês, venham aqui na frente, todos nós precisamos desse perdão. Isso, toda a igreja, venha aqui, por favor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Erga as suas mãos e juntos, unânimes, numa só fé, num só amor, em unidade, em comunhão um com os outros, nós iremos agora fazer esta oração ao Pai, para que o Pai venha recorrer ao nosso favor, que o Pai venha sobre nossas vidas, aleluias, e possa trazer e derramar sobre nós a alegria de poder ser livre do amor e do perdão. Diga comigo: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, eu sou grato, eu te agradeço, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar, para me perdoar. O Senhor disse: Pai, perdoa-os. O Senhor perdoou, Pai. Eu recebo esse perdão. O perdão da cruz eu recebo, Pai. E eu te recebo também como meu Senhor, como meu Salvador, como dono absoluto de toda a minha vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Pai, diga bem alto: Pai, escreva meu nome no livro da vida, deixa registrado hoje o meu nome no livro da vida, porque eu sou teu e tu és meu, tu és o meu Deus, eu sou o teu filho, para a glória de Jesus. Amém, 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 amém. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Parabéns, parabéns. Glórias. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós vamos estar encerrando agora. Já passamos 2 minutinhos, mas foi muito bom estar com vocês. Olha, eu sinto uma alegria muito grande de ver Deus operando aqui nesse lugar, Deus manifestando a sua glória. E quando nós vamos à casa do Pai, assim Jesus falou para aqueles homens, aqueles 10 leprosos, eles queriam ser curados, eles queriam ser abençoados, e Jesus poderia naquele momento ali dizer somente com uma palavra: vai, a cura está sobre ti, e aqueles homens ficariam curados imediatamente. Eu creio nisso. Mas ele disse assim: vão ao templo e apresente-se aos sacerdotes. Vão ao templo e apresente-se ao sacerdote. É um compromisso, é uma verdade. Todos nós temos que vir ao templo todo dia, todo domingo, toda semana. Vir ao templo e nos apresentar a Deus e nos apresentar ao sacerdote. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, igreja maravilhosa. E essa semana seja a melhor semana da sua vida até agora. Deus abençoe, glória a Deus, aleluia! Uhul! Aleluia! Deus abençoe!